Oi, pessoal, boa noite todo Oiê! mundo. Então, Cis, qual o que, na sua opinião, tipo, mais te Ó eu. impactou, assim, não o final em si, mas, tipo, muita coisa pra Nossa, você... pra ser sincera, assim, o que mais me Ah, impactou, assim, que na hora eu fiz assim, que eu tive que dar pause na série e recapitular pra eu ver o que estava acontecendo, foi a questão da Catarina. Pra vocês relembrarem, né, gente? Tinha uma teoria de que a mulher do lago, que é aquela lenda urbana que os meninos contavam lá, de uma mulher que morreu no lago, né? Tem a cena lá deles na primeira temporada, na primeira, que o Jonas acha o pingentinho que ele dá para Marta, né, e tal, do protetor dos viajantes. E aí tinha aquela teoria de que era a Hannah, a mãe do Jonas, que era a mulher do lago, porque ela foi pro passado e até então a gente não sabia o que tinha acontecido com ela lá, depois da segunda temporada, né? Aí foi aquela teoria de que era ela, que ela tinha morrido, que ela tinha suicidado, alguma coisa. Aí vem o teaser da terceira temporada com o quê? A Hannah com o pingente, o Egon, né, dando o pingente para ela. Aí todo mundo exatamente. teve certeza, falou, pronto, Tudo a apontava que era Hannah ela. a Hannah é a mulher que morreu lá no lago, é ela que era dona do pingente. Aí vem na terceira temporada, tá a Hannah lá grávida do Egon, né? Ela vai num consultório de uma mulher que fazia aborto. Lá nesse consultório da mulher que fazia aborto, quem que ela encontra? A mãe da Catarina, ela era adolescente, né? Ainda tinha ali uns 14 anos, indo fazer um aborto. Aí elas conversam ali e a Hannah pega o cordãozinho que o Egon deu para ela e deixa lá para a menina, e dá o cordão para a menina, porque a menina tinha falado que era bonito, né? Que era o Que protetor era de dos São viajantes. Cristóvão, É, o São protetor dos Cristóvão. viajantes, não sei o quê. Aí ela deu o pingente para essa menina. E essa menina entra no consultório, né? Fez um aborto lá do primeiro filho dela, no caso. E aí, anos depois, essa menina era a mãe da Catarina. Aí vai a Catarina atrás do Uric, lá no passado, né? E encontra com a mãe dela e resolve roubar a mãe dela, o cartão de acesso para poder entrar lá no hospital, né? Na clínica psiquiátrica, para liberar o Uric. Só que aí, o que acontece? A mãe dela dá um cacete nela, porque A não mãe sabe que ela é dela filha dela. surta, aquela... É uma demônia, aquela mulher, pelo Ela amor de já, a Deus, mãe gente. dela batia nela, né? Quando ela era pequena e tal. Era uma mãe Aí abusiva. é, a mãe dela bateu nela e tal, deu um cacete nela, chegou a matar ela e jogou o corpo dela No lado. no lago. E a correntinha lá, o medalhãozinho de São Cristóvão ficou lá. Ficou na Aí, lama. anos e anos depois, quem que acha? O Jonas e a O Marta. Jonas. Cara, que. E o pior que sem a Marta saber que era da própria mãe. A É, própria mãe era a mulher do lago. Outra cena também que me deixou assim, tipo, que eu também parei para respirar, que eu fiquei tipo. Foi o Jonas adulto quando matou a Hannah. Eu fiquei assim, mano, não precisava e disso, era só mandar ela de volta, velho. ele era muito mal, né? O Adam, ele deixa claro que ele é uma pessoa Caraca! muito má. E também as mortes feitas por aquele trip, eu achei todas elas desnecessárias. Todas elas, velho. É, foi As tudo pessoas. só pra a pessoa não atrapalhar depois, né? Isso, mas Alguma foi coisa. muito aleatório. Gente, o que aquela Yasmin ia atrapalhar alguma coisa, gente? A mulher tava grávida, coitada, meu. É, o dela Nossa, foi o sério, pior, né? eu fiquei puto, velho, sério mesmo. O dela foi o pior. O do Benz, né? O do Benz, tá, eu também fiquei puto, mas não tanto quanto o dela, porque ela não tinha nada a ver ali no rolê, velho. Ela É, só tava no lugar errado e na hora errada. Mas mas algum motivo tinha também. Ela tava grávida, com certeza o filho dela ia fazer alguma coisa, então, talvez ia algum fazer motivo parte tinha. do nó e ninguém sabia. É, então ele não poderia existir, alguma coisa tinha. Outra coisa, né? Outra daquelas perguntas lá que a gente tem que a série deixou, né? Na outra live a gente falou, gente, de perguntas que a terceira temporada tinha que Sim, explicar.
que ficou assim, né? Uma das Uhum. principais eram realmente essa questão da mulher do lago, quem era a mulher do lago. E outra questão é da Marta, né? Porque uma das últimas cenas da segunda temporada é a outra Marta indo buscar o Jonas. Aí a gente fica assim, poxa, já tem várias linhas temporais. Agora a menina acabou de morrer e tá lá de novo. Quem é essa? Porque tudo bem, tem na segunda temporada mesmo a gente tem o Jonas com o Jonas do futuro, com o Adam, que são a mesma pessoa de várias Que são a formas mesma diferentes. pessoa. Uhum. Mas a Marta não tinha vivido para virar aquela outra Marta. Ela acabou de morrer e ela ainda não sabia das viagens do tempo. Então não poderia de nenhuma maneira ser a mesma Marta. Era outra Marta. Aí vai a gente doido querendo saber quem é essa Marta. Aí ela fala, né, com o Jonas, que ele pergunta para ela de que tempo que ela fala, não é de que tempo, mas de que mundo. Aí a gente já saca que tem outro mundo. Aí vai a gente descobrir na terceira temporada, ela chega, ela faz um monte de coisa que a gente não entende por quê, né? Como sempre acontece em Dark, as pessoas fazem as coisas e a gente não sabe por quê. Ela faz um monte de coisa para depois a gente ver que ela é realmente a Eva, né? Que era o Ada é o Adão e precisava da Eva. Da Eva. Aí isso é uma das coisas que foi o principal dessa temporada, porque isso que é o enredo, né? Dessa terceira temporada. É o mundo da Eva. Tem as mesmas pessoas, mas são outras pessoas. No mundo dela é tudo diferente. Ô, velho, eu fiquei assim, com uma raiva, mas com uma raiva boa ao mesmo tempo. A última cena, a cena final. Nossa, seu olho melhorou quando já tava no país, no de origem, né? Na terra de origem. Nossa, seu olho melhorou. Uai, você nunca me contou o que aconteceu com ele. Aí ele, vocês prometem que não vai falar pra ninguém? Sim, sim. Tá, no verão passado, aí acaba a luz. Aí eu, meu Deus, não acredito que a gente não vai saber. E acabou a série, a gente nunca ficou sabendo o que aconteceu. E outra coisa, daquele final ali, é a fala da Hannah, né? A fala da Hannah depois dele é bem impactante, né? Que ela fala um monte de filosofias ali. Sim, velho, ela fica tipo... Como se fosse ter uma outra continuação, né? Outra coisa assim que ficou meio que subentendida, assim, que eu até vou fazer o vídeo. Eu ia fazer essa semana, mas como eu me enrolei todo com outras coisas, vou ver se eu consigo fazer até segunda-feira. Sobre o pai da Regina, que ficou bem ficou subentendido. Muito É um frame rápida. bem pequeno. É aquele quando a Cláudia era pequena e o final, a última cena ali, quer dizer, no mundo de origem que aparece a foto do retrato. Só que, igual aquela cena dela criança, a gente não imagina porque ela ainda era muito nova, né? A gente fala assim, exatamente. A gente nem leva para esse lado, A gente não levou para esse lado. Outra coisa também que a gente não esperava, a gente sabia, né? Mas a gente tinha uma esperança, é de que o Jonas não seria o Adam, né? Mas a gente viu que ele realmente era o Jonas. Nossa, velho, eu fiquei E chateado. que o Jonas se torna ele mesmo, né? Ele volta lá para o passado, aí ele fica louco lá querendo reproduzir a partícula de Deus, até que ele fica tão neurado, mas tão neurado que ele... O bicho fica possesso, enlouquece, né? Ele pode-se dizer que ele realmente enlouquece. Outra coisa que eu fico besta é por que o resto do pessoal seguiu ele. Eles que dão meio que continuidade, né, ao Cinco Mundos, porque eu não sei se você lembra, teve uma cena a cena que o Bartosz vai mostrar a sede ali para Marta 2. E ele fala que aqui é uma organização secreta, ou seja, aqui já existiu, tipo, já existia. No então, caso da meio família que do Tannhaus, né? Isso, do negócio da família do Tannhaus. Então, aquele Jonas, aquele pessoal, meio que deram a reabertura. Porque até então a família Tannhaus, pelo que a gente vê, eles eram estudiosos do tempo, né? Eles estudavam para tentar achar uma solução. E aí vem o Jonas, que já tinha viajado no tempo várias vezes, a Marta e a Francesca e o Magnus e o Bartosz, que tinha acabado de descobrir sobre isso,
Aí todo mundo falou, então a gente tinha realmente razão. Agora, eu não lembro o nome do personagem, né? O Ethan House, o cego que morre. Tipo, qual que era a É o noção velho dele Tannhauser. morrer? O velho Ethan House. Por que que ele morreu, né? Uma das mortes que a gente não sabe. Por que que Uhum. ele morreu, sendo que a família dele é a família que acreditava nisso. Talvez porque ele tinha pretensão de contar isso para os outros, né? Pelo que deixa entendido lá, ele tinha a Foi intenção de isso contar. mesmo. Agora que você falou que eu lembrei. É. Que Ele tinha que intenção na de hora que contar, de que o. tinha chegado gente do futuro e tal. Isso. Porque na hora que o bicho lá, o cara triplo, A fala, gangue de chega, homens ele só. fala, você é a gangue de um homem só, você é um deles, não sei o quê, um dos viajantes do tempo. Aí ele fala alguma coisa, todo mundo tem que saber que vocês existem, que meu pai, É. por muitos anos, que muitos acharam que meu pai era louco, não sei o quê. Acho que foi por isso também. Eu acho que isso foi uma grande sacada, outra, né, da série. Mostrar a saga do vilão em vez de cair na mesma saga do herói de sempre. É. Mostrou como que Exatamente. ele se tornou o Adam. Realmente ele se tornou. E a gente não acreditava e ele realmente se tornou. E o engraçado é que ficou bem construído. Eu não achei que foi assim, que, Soube a hora de gente. acabar. Pra mim, soube a hora de acabar. Não, pra A mim, gente tem tipo, muito terminou no exemplo de momento série aí certo. que era topzera e que não acabou porque Top o das público ficou galáxias, velho. pedindo e a série ficou ruim. A única coisa que eles Aí, poderiam fazer era enrolar essa história da segunda temporada em duas, né? Dividir. Mas sim. aí ia ficar muito enrolado. O Tannhaus é um físico teórico. Ele estuda principalmente física quântica, explicando o paradoxo do gato e o emaranhamento quântico lá na terceira temporada. Sim, eles É, falam que é emaranhamento quântico, só que na verdade é sobreposição. Quando tem a questão das duas realidades, tipo naquela cena que a Marta 2 vai para uma das Martas 2 vai até lá para salvar o Jonas e do a outra não. do dia do Apocalipse, e a outra é tirada de lá do Bartosz, aquilo ali que eles falam que é sobreposição. São duas É. realidades que podem tipo, conviver uma com a outra, independente das decisões. Quando o filho dele morre, ele usa seus conhecimentos em física para construir um aparelho, no intuito de voltar no tempo e impedir o filho de morrer. Aí, assim, para vocês refrescarem a memória, por que que existe três mundos? Tem o mundo de origem, né? Acontece isso aí que o Amanda está falando. O Tannhaus tinha um filho que era casado, tinha uma bebezinha, e depois de uma briga dos dois, o filho dele sai durante a chuva e o filho dele morre. Aí o Tannhaus começa a tentar construir a máquina do tempo. Aí, o acidente da usina, que a gente fala desde a primeira temporada, foi causado pelo Tannhaus. Ele foi para aquele bunker que fica lá debaixo, né, da usina, e lá que ele construiu a máquina do tempo dele. E na tentativa dele de fazer essa máquina dar certo, aí acontece aquele acidente na usina e a criação desses dois mundos ali, que são mundos paralelos. Aí o mundo 1 e 2 dependem do mundo de origem. Se não existisse a origem, não existia o 1 e 2. Mas no mundo 2 não tinha o Jonas, porque no mundo 2 o Mikkel não entra no buraco de minhoca. Então o mundo 2 era um mundo sem o Jonas. Sem o Só que Jonas. a Eva precisava do Adão. O único que poderia salvar o mundo da Eva era o Jonas. Então ela dá um jeito de levar ele para lá. A briga da Eva com o Adam é que na cabeça deles eles precisavam salvar um. E só um mundo que ia sobreviver. Só Uhum. que, na verdade, o mundo que precisava sobreviver era qual? O mundo de origem, né? O mundo Que de era origem. o mundo que tinha acontecido tudo de verdade. Moça, a Cláudia foi tipo, a diva da série, velho. É. Tipo, a bicha. Sério, né? Eu não esperava, velho. Ela mata a Cláudia do mundo 2, né, para assumir o lugar Cara, dela. mais, E velho. desde o começo ela era muito muito top. Lá na segunda temporada ela sabia a hora que ela Sim. ia morrer e ela fez tudo do mesmo jeitinho. Ela não tentou impedir a morte dela de jeito nenhum.
Porque ela já sabia dessa questão do mundo de origem, ela sabia que tinha que manter o mundo de origem. Ela foi muito Exatamente. top. Por isso que eu achei interessante o desfecho da série ser justamente esse, porque não teve essa questão de vamos ter que escolher só um mundo, que no caso até então o mundo A e o mundo B, né? Até então o É, mundo de origem não estava nessa questão. Eu achei legal esse desfecho porque, tipo, todo mundo morreu. O pessoal nem era para ter existido, na verdade. é, Eu achei tudo ótimo, velho. eu Fiquei com achei raiva em que tinha algumas que acabar coisas, mesmo. fiquei triste em outras, É, mas eu achei que terminou do jeito que tinha que terminar. é. Só Deixa eu ver aqui os completando o comentários. raciocínio para vocês lembrarem aí como que terminou. Jonas, do mundo um juntou com a Marta do mundo 2 e foram para o mundo de origem para impedir o acidente com o filho do Tannhaus. Porque eles Uhum. falam, né, que o que fez o Tannhaus criar a máquina foi a dor dele. Então, se ele não tivesse a dor, ele não precisaria criar a máquina. Então, juntos os dois, um de um mundo e outro do outro, sabendo que eles indo lá, eles iriam acabar com o mundo deles, né? Eles não iriam existir mais. E foram lá e impediram o acidente e tal. Aí a gente tem aquela cena final que foi criticada, que é a Catarina com a Hannah, né, com o policial, e É, com o Peter com a a Bernadette, né? Benny, Eles aham, ali a conversando e Bernadette. tal, e não, nesse mundo não existe o Jonas. Por que, que não existe o Jonas? Porque não existe o Mikkel. Por que, que não existe o Mikkel? Porque não existe o Ulrich. Por que, que não existe o Ulrich? Porque o Ulrich é filho da Agnes, que era filho da Agnes com o filho da Marta, que era o homem da a gangue de uma pessoa só. Então, a Marta, no mundo um e 2 ela tem esse filho lá, e esse filho volta no passado e se casa com a Agnes, que é. Se casa não, né? Tem um caso com a Agnes, que é a irmã do Noah, E e nasce o Tronte. nasce o Tronte. Aí o Tronte se casa com a Jana, né? E aí tem o Uric. Então, se não tem a base lá da família, que era a Agnes e a gangue de uma pessoa só, não tem Uric. Se não tem Uric, não tem Mikkel. Se não tem Mikkel, não tem Michael e não tem Jonas e não tem Marta e não tem nada. E não Então, tem nada. não tem nada. Só quem não fazia parte do nó que podia sobreviver, podia viver. O pessoal que não fazia parte do nó. Só quem não fazia parte do norte sobreviveu. Então, O Amâncio tá falando, é mesmo. Agora que eu me toquei que a máquina do Tannhaus foi feita dentro do bunker. Pai amado, a foi. ficha só caiu agora. Foi. Ela foi feita lá no bunker, lá dentro Foi do bunker. feito Por lá no isso que o bunker. bunker era o local onde abriu aquele portal lá que o Jonas trocou de lugar com o Helg. Então, o bunker era meio que o centro de tudo, né? Por isso que ele Com era um certeza. lugar mágico, digamos assim. Ele era Isso. uma plataforma 9/3. Eu acabei com uma dor de cabeça. Eu também. Parece Eu que fiquei com dor de cabeça. muita dor de cabeça de tanto pensar, porque você tem que sair procurando as respostas assim. Como a questão da Cláudia, né, do filho do pai da Regina, você tem que ficar buscando a resposta, porque eles não te dão a Tem, resposta tem que muito de ficar mão beijada. buscando. O pior de tudo é que quem leva a Charlotte embora é a própria Elizabeth do É a própria futuro. Elizabeth. Aí A própria e a Elizabeth do Elizabeth com futuro quem? Com quem? Com quem? com a Com a própria Charlotte. Charlotte. Outra coisa que a gente vê nessa temporada também é que a maioria das pessoas acabam se submetendo ao Adam, né? No mundo um, Sim, todo mundo vai, tipo, trabalhar pro Adam para fazer as coisas que o Adam quer que aconteçam. Uma das coisas que o Adam queria que acontecesse era a Charlotte voltar pro passado e ser entregue ali pro Tannhaus. Então, a própria Elizabeth vai lá e sequestra a filha dela, da outra versão dela, mais jovem, nossa, e leva ela pro passado. Por quê? Porque o Adam falou que tinha que acontecer assim. Outra coisa assim que fica meio. Lógico que no final, depois ninguém mais existia, mas é da questão da irmã, né? Do Jonas,
que vai andando com a Hannah, a irmã do Jonas era a Cília, né? Cília, né? Cília. É. Então, e a Cília é lá do futuro, né? De alguma forma ela ia parar lá no futuro, depois do Apocalipse, porque ela ajuda a Elizabeth. Então, de alguma forma, ali no mundo 1, o Jonas, já que já era o Jonas do futuro, se tornando Adam, leva ela para o futuro, para ela lá que eu ia no futuro falar. ajudar, né? E aí, depois, ele joga ela lá no passado de novo, porque ela que era a mulher do Bartosz. Do Bartosz. Aí eu, gente, mas como eu assim? também buguei. Eu buguei, assim, tipo, falei, mas se ela acabou de morrer, aí depois ela apareceu junto com a Hannah, sendo filha da Hannah, aí depois o Jonas mata a Hannah e leva a Cília pra PQP, acho que levou ela lá pro futuro, 2040, não sei quanto, que lá ela cresceu e se tornou ajudante da Elizabeth adulta. E eu fiquei assim, e depois ela volta de novo. Depois volta. Nossa! E ela é a mãe do Noah e da Agnes. Sim. Meu Deus, exatamente. Isso aí foi uma das coisas que eu fiquei chocada. Assim, eu fiquei assim, eu falei. E na hora que ela tá tendo o primeiro, né? O primeiro filho. Aí o Bartosz tá lá do lado dela, não sei o quê. Aí a parteira fala: já decidiu o nome? Aí ela olha assim: Rano. Que é o Noah, né? É o Noah. Aí Bartosz chega, abre o olhão assim, velho. Aí eu, caraca, velho. Foi pesado. Foi. E aí, e se ela não voltasse pro passado, não existiria a Agnes e o Noah, e aí não existiria o Tronte, não existiria o Ulrich, não existiria o Mikkel, não existiria o Michael, não existiria Jonas. Então, quando você achava que a única coisa que ia ser complicada era que a Elizabeth e a Charlotte eram mãe e filhas uma da outra, vem eles e te joga essa, de que a irmã do Jonas era, na verdade, a mãe da Agnes e do Noah. Outra coisa que é super marcante sobre o Noah é que ele se apaixona ali pela Elizabeth, já ela pequenininha, né? O que dá para entender na hora que ele olha para ela assim. Sim. E que uma das coisas que o Noah adulto tinha falado com ele é que o pai dela ia morrer, né? Que uma das poucas coisas que ele sabe exatamente. é que o pai dela ia morrer e que ele ia cuidar dela. E que ele ia voltar para cuidar dela. E ele adiantou foi rápido, muito, né? no tempo, né? Sim. E foi assim que ele falou isso, acho que no outro episódio que o pai dela morreu, se não me engano. Ele já morreu. E ele morreu de um jeito, assim, muito triste, né? Eu não gostei da morte dele, não. A morte dele foi muito sofrida. Tudo bem que ele estava fazendo ela ir todos os dias lá na usina para ver se encontrava, né, a Charlotte ou a Francesca. Ela estava sofrendo por ir ali olhar a foto dos cadáveres e tal, mas ele deixa ela sozinha, né? Ela volta para casa porque ela não queria mais, então ela fica sozinha. E aí entra aquele cara lá e tenta abusar dela, ele chega e acaba eu fiquei com ódio daquele cara. Eu falei, não toca na minha Elizabeth, também, não. Ela tava quietinha no canto dela, velho. Tadinha, velho. Aí, e o pior, eu fiquei o tempo inteiro esperando o Noah chegar. Eu sei que o Noah vai chegar, porque ele tava vigiando eles, né? Ele deixa claro que ele tava vigiando eles. Aí eu fico assim, o Noah vai chegar e vai ajudar, o Noah vai chegar e vai ajudar, e ele não aparece lá. Não apareceu. Ele não vai. Então ele sabia que o pai dela ia morrer, mas ele não sabia nem o dia, nem a hora. Ele também estava só esperando. Aí, quando aconteceu, a Elizabeth já sabia que ele estava morando na caverna, né? Aí ela foi lá atrás dele na caverna. Então, o Noah foi outro, assim, que foi um peãozão. Ele foi totalmente peão. Foi, velho. Só jogaram algumas informações ali pra ele. Miseravelmente enganado. Assim como todos nós, né, velho? Fomos miseravelmente enganados. Uma cena que me emocionou demais. Olha que eu sou mais de emocionar com as coisas tristes do que com as coisas alegres. Foi o filho do House voltando pra casa.
depois de não ter Sim. acontecido o acidente. No, Porque ele viu, gente, ele viu o Jonas e a Marta. O ó, Jonas e a Marta foram lá impedir o acidente de carro. Então eles sabiam onde que ia acontecer e eles interceptaram ali antes de acontecer. E aí ele capta que o Jonas e a Marta são no futuro. Ele capta. sim. Então ele Ele engole fica até meio um tempo seco assim. paralisado, assim, tipo. Aí a Ele fala mulher assim: esse dele pessoal sai não é do daqui. carro, Marek, né? O nome dele. Marek, o que que aconteceu? Aí ele ficou olhando assim pra eles. A estrada tá bloqueada. Não sei o quê. É. Véi, oh meu Deus. Na hora que ele Porque, chegou de lá. princípio, né, na hora que eles param o carro dele, ele xinga eles, seus idiotas, vocês estão parando meu carro O que que aqui, vocês por estão quê fazendo e aí? Não tal, o sei que o vocês estão quê. fazendo? Aí, quando eles falam do pai dele, aí ele, tipo, Que opa, foi a hora que o Jonas fala: o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Aí ele, peraí, que é meu o que pai o já pai falou dele isso. falava. É. Nossa, velho. Aquela hora ali, e na hora que ele chegou em casa de novo, né, porque depois disso, gente, o filho do Tannhaus não vai pelo caminho onde sofreria o acidente, ele volta para casa, né? E ele volta ali e tal, o pai dele estava triste porque ele tinha ido E eles embora, tinham né? brigado, né? Eles Eles tinham estavam tendo uma brigado e briga. tal. Aí eles meio que fazem as pazes do jeito que os homens fazem, né? Que os homens não ninguém pede desculpa um outro, não. Aí eles meio que fazem as pazes assim. E aí o Tannhaus pega a filha do filho dele, né? A neta dele no braço. E a neta dele se chamava Charlotte, né? Que é o nome da filha do Noah também com a Elizabeth. Então foi assim, para mim, foi uma das cenas que eu mais me emocionei, foi ele voltando Eu para também. casa. Aí, como ele voltou para casa, ele não sofreu acidente, ele não morreu, o Tannhaus não tenta criar a máquina do tempo lá no bunker, mas o que fez ele construir a máquina foi o desespero de ter perdido o filho dele. Porque depois disso, né, tem ali o Jonas com a Marta, os dois ali sabendo que eles vão morrer e tal, e aí eles já sabiam que era a melhor solução mesmo, então foi uma cena que me emocionou bastante, essa volta do filho do Tannhaus aí, porque eles impediram. Eu gostei bastante. Eu tava falando aqui que uma das coisas que a gente falou lá na outra live, que tinha que ser resolvido, era até que ponto que as coisas poderiam ser corrigidas, né? Porque a gente já sabia que se o Mikkel não voltasse para o passado, o Michael não existiria, né? E aí também não existiria o Jonas e tal, e sem o Jonas não existiria o resto. Só Exatamente. que nessa terceira temporada a gente viu que as coisas não tinham que ser corrigidas, elas tinham que não acontecer. Elas tinham que não acontecer. Por quê? Porque sem ter Jonas, não teria o filho da Marta com o Jonas. Que o filho da Marta com o Jonas é o pai do Tronte, né? Que é o pai do que é o pai do Uri, que é o pai do Mikkel. Então não tinha como corrigir as coisas, não tinha. Ou aquilo ali continuaria acontecendo eternamente, ou tinha que acabar. Não tinha um jeito de corrigir. Ah, não, é só impedir o Mikkel de voltar. Não era só impedir o Mikkel de voltar, era muito mais coisa além disso aí, Exatamente. né? Até porque a Exatamente Hannah isso. também só volta lá para o passado para ter um filho com o Egon, né? Que seria a esposa do Bartosz, que é a mãe do Noah e da Agnes. Ela só volta porque o Jonas mostra para ela ali como que viaja no tempo e tal. Então não tinha como isso acontecer, não tinha como corrigir. Fala assim, o que Não precisava ser tinha, velho. corrigido em Dark? Não tinha. Tinha que não acontecer. Ou ia continuar acontecendo a mesma coisa, repetidas Aquele vezes, loop assim como acontecia. infinito. Vamos Foi fazer ótimo. mais, né? Teremos muitas séries aí, muitos filmes. Depois que acabar a pandemia, também tem muito filme pra gente ver no cinema, pra gente comentar aqui depois. A gente vai avisar antes, né? Vamos fazer assim, a gente vai. Sim. Gente, vamos assistir filme tal. Assistam pra gente comentar lá Pra depois gente do filme. comentar. Que aí Exatamente, vocês exatamente. podem falar bastante do tema também. Gente, muitíssimo obrigada, então, Mike. Até a Falou, próxima. galera!
Obrigada, Quando a live Melk. acabar, vou fazer as atividades. De nada, Cis. Tamo junto. Gente, estou encerrando a live. Beijão para todo mundo. É Beijo. nóis. Tchau, tchau.